Olá para você que não me conhece, eu sou Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Gente, devido às grandes teorias que estão surgindo hoje do caso Diddy, algumas pessoas não sabem dizer ou não entenderam sobre o que o Diddy está sendo investigado e por que ele está sendo investigado. Então a proposta deste vídeo é falar a história do Diddy sem teorias da conspiração. Eu vou trazer aqui para vocês fatos. E aí vocês vão entender como os fatos ocorreram para chegar até onde a gente chegou hoje e pelo que ele está sendo acusado e quem está envolvido no processo. Porque tem tanto nome hoje que a galera não sabe se realmente essas pessoas estão sendo processadas, essas pessoas estão envolvidas ou não. Então o vídeo não tem teoria da conspiração. Eu vou passar por alguns fatos, que algumas pessoas sabem que tem teoria da conspiração nesses fatos, mas eu não vou abordar a teoria. Eu vou abordar o que tem sobre ele hoje. Depois que começarem as investigações, se outros nomes surgirem, de fato entrarem no processo, eu trago aqui para vocês, tá? Mas antes de falar o que está acontecendo hoje com ele, eu gostaria de mostrar para vocês, de contar como a carreira dele começou neste mundo aí das produções musicais. O Diddy começou na década de 90, 1990, numa empresa chamada Uptown Records, onde eles produziam, encontravam as estrelas do rap daquela época. E o Diddy era muito bom nessas questões. Então ele entrou nessa empresa como estagiário nos anos 90. E ele não ficou muito tempo lá, ele ficou mais ou menos uns 3 anos nessa empresa. E eles descobriram nessa época, porque o Diddy era bom, e ainda é bom, no caso, de encontrar pessoas que vão ficar muito famosos para trazer dinheiro para eles, Neste meio tempo aí, ele encontrou o Biggie, aquele rapper, sim, que foi assassinado e ninguém sabe até agora quem o assassinou. Nesta época, então, ele encontrou várias pessoas, a empresa começou a crescer muito e devido a alguns conflitos e brigas que ele teve com o dono, o André, o André demitiu o Diddy nesta época, tá? Depois de uns 3 anos. O grande destaque da carreira do Diddy foi encontrar o Notorious Big, que, lembrando, estava dentro, ele encontrou quando ele ainda trabalhava na Uptown Records, tá? Quando estava acontecendo essas brigas, e ele decidiu montar a própria produtora dele, ele trouxe o Big e outras personalidades para dentro da empresa dele. Foi aí que a empresa dele começou a crescer e se tornou o que ela se tornou hoje. Como ele começou a fazer muito sucesso, ele resolveu gravar as próprias músicas, se lançar como rapper, como cantor, e também acabou fazendo muito sucesso. E aí a empresa continuou crescendo muito e ele se envolveu não só nas questões de música, como lançou moda e também entrou para o ramo da vodka, lançou uma vodka que também fez muito sucesso. Aconteceu que entre esses tempos aí, o Big se foi, E o Diddy, em 1997, acabou lançando um disco onde tinha uma música especial dedicada ao Big, que a música tinha, tem um nome, na verdade, de I'll Be Miss You. Nós vamos sentir sua falta. E essa música foi sucesso tão grande que ele ganhou prêmios com essa música, com esse disco. Inclusive, ele ganhou o Grammy de melhor álbum de rap nesta época. E aí, lá para os anos 2000, quando ele estava lançando, moda, nas bebidas, ele também acabou entrando no mundo dos filmes, das produções artísticas também, dessa de participar de TV, de entrevistas, de filmes, de tudo que podia aparecer a cara dele, ele estava lá no meio, então ele ficou cada vez mais famoso, seus produtos venderam cada vez mais e mais pessoas entraram na produtora dele. Mas neste meio tempo aí, claro que ele se envolveu em várias coisas, tem muitos boatos e muitas coisas, mas um fato é que em 1999 ele se envolveu numa briga, numa boate, e aconteceu tiros nessa briga toda, E nesta época ele estava namorando a Jennifer Lopez, a J.Lo. E o que aconteceu neste caso? Houve-se uma investigação e o amigo dele, um rapper chamado Shane, eu não sei pronunciar direito,
ele assumiu que foi ele que deu os tiros. Pelo que eu saiba, não matou ninguém, não aconteceu um crime grave, mas o fato dele ter atirado levou ele para a cadeia e ele ficou na cadeia por 10 anos. E aí agora eu vou trazer o que trouxe o Diddy para essa situação que ele está vivendo agora. Ele teve um relacionamento com uma mulher chamada Cassie Ventura. Ele ficou com essa mulher por 10 anos. E aí, em 2016, aconteceu uma briga que foi gravada porque eles estavam dentro de um hotel. E dentro desse hotel, ele agrediu a Cassie Ventura. E é com essas imagens que, depois de um tempo, a Cassie entrou um processo contra ele no Tribunal do Distrito Federal de Manhattan. Quando ela entrou com esse processo, ela acusou ele, de ser espancada frequentemente durante o relacionamento deles, que durou 10 anos. E aí ela acusou ele de várias outras coisas, de abuso, de extorsão, várias outras coisas que vocês vão saber mais um pouquinho para frente. Eu vou mostrar para vocês, O que aconteceu? Depois que ela entrou com esse processo, um dia depois, eles entraram num acordo. Ele pagou uma quantia para ela. Eles entraram, Money. Só que essa quantia, ela não foi divulgada, galera. Existem especulações de valores, mas ninguém sabe qual é o valor exato que ele pagou para ela. Quando acabou esse processo todo, o Diddy entrou em contato com o hotel para ele conseguir essas imagens, para que essas imagens não vazassem. Então ele ofereceu dinheiro para o hotel e o hotel recusou. Agora, não se sabe se o hotel recusou porque não foi dinheiro suficiente ou porque, sei lá, o hotel não queria dar para o Diddy e acabou vendendo para a CNN. O Diddy pagou pouco? Talvez, não se sabe, e eu não vou entrar em especulações aqui, como eu falei para vocês. Acontece que a CNN pagou e o hotel deu as imagens para a CNN, por isso que ela foi ao ar. E todo mundo ficou sabendo que o Diddy, agora claramente, porque por trás todo mundo sabia, mas claramente a mídia e todas as pessoas começaram a saber que o Diddy era um cara mau, que ele agrediu a ex-mulher dele. Quando essas imagens saíram, o Diddy veio dar a desculpa dele e eu vou colocar para vocês aqui qual foi a desculpa do Diddy na época que essas imagens vieram à tona. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was up. I hit rock bottom, but I made no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. E aí ele pensou que esse processo tinha acabado depois dessa desculpa esfarrapada de falar que vai fazer terapia para resolver esses problemas que ele tem internamente, A Cassie acabou pegando uma brecha, usando uma brecha da lei que surgiu em 2022, que apontava que essa lei, gente, é a lei de sobreviventes adultos que beneficia as pessoas que foram abusadas ou que sofreram algum tipo de abuso, agressão e tudo mais. Essa lei surgiu em 2022. Então, a pessoa, depois que essa lei surgiu, ela teve um ano para decidir se queria voltar a aplicar esse processo. E aí, como surgiu em 2022 essa lei, a Cassie voltou a denunciar o Diddy
no último dia que a brecha da lei ia acabar. Independente de quanto tempo passou os abusos, vamos supor, se o abuso aconteceu há 10 anos atrás, não importa, em 2022 até 2023, um prazo de um ano, você poderia entrar com essa ação novamente. Foi o que a Cassie fez. Depois que a Cassie entrou com esse processo, outras vítimas vieram denunciar. Ficaram sabendo, né, que a Cassie fez isso e entraram outras vítimas. Só que essas vítimas não tiveram um nome revelado. O único nome que aponta como denunciante do Diddy até agora, para a mídia, para todo mundo saber, é a Cassie. As outras pessoas, ninguém teve o nome divulgado, tá? Então vamos ouvir o que eles têm para falar. My name is Damian Williams, and I'm the U.S. Attorney here in the Southern District of New York. Today I'm announcing the unsealing of a 3-count indictment, charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution. The indictment alleges that between at least 2008 and the present, Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. As alleged in the indictment, to carry out this conduct, Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Let me say a little bit more about the charges. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. E só para lembrar para vocês, para quem não sabe, o Diddy está sendo investigado há 6 meses. 6 meses atrás, a polícia foi na casa dele e encontrou armas, os lubrificantes e os vídeos que comprovam que ele cometeu crime. As part of this investigation, in March of this year, special agents from HSI executed search warrants at Combs' residences in Miami and Los Angeles. They also executed a warrant for Combs' electronic devices. During those searches, agents seized evidence of the crimes charged in this indictment. They seized firearms and ammunition, including 3 defaced AR-15s and a large-capacity drum magazine. They also seized evidence of the freak-offs, electronic devices that contain images and videos of the freak-offs with multiple victims. And they seized cases of the kinds of personal lubricant and baby oil that Combs' staff allegedly used to stock hotel rooms for the freak-offs, more than 1,000 bottles altogether. Here are some of the items that we recovered during the searches. As you can see here, this is a drum magazine, large capacity, and it contains, I believe, 59 rounds. I mentioned as well, we recovered 3 AR-15s. This is a close-up shot of one of the AR-15s, and you can see right here, the serial number has been thoroughly defaced. Another picture of more ammunition and parts of 2 AR-15s right there. Now, I want to be clear about 2 things. First, this office is determined to investigate and prosecute anyone who engages in sex trafficking, no matter how powerful or wealthy or famous you may be. No one should doubt our commitment on that. A year ago, Sean Combs stood in Times Square and was handed a key to New York City. Today, he's been indicted and will face justice in the Southern District of New York. Second, we are not done. This investigation is ongoing, and I encourage anyone with information about this case to come forward and to do it quickly. Anyone with information can call 1-877-4-HSI-KIP. E aí também o advogado do tribunal
informou como o Diddy mantinham essas pessoas sob controle, e eu vou colocar o vídeo agora. The freak-off sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. On one occasion in March of 2016, that conduct was captured on video and later reported in the media. Specifically, Combs kicked, dragged, and threw a vase at a victim in a Los Angeles hotel when the victim was attempting to flee. As alleged, these assaults often resulted in injuries to the victims, which took days or weeks to heal. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support or housing, by promising them career opportunities, by monitoring their whereabouts, and even by dictating their physical appearance. Because of all of this, the indictment alleges that the victims did not believe they could refuse Combs without risking their security or facing more abuse. The indictment also alleges other acts of violence undertaken by Combs and others, including violence against witnesses to his abuse, kidnapping, and arson. The indictment alleges that on more than one occasion, Combs carried or brandished firearms to intimidate and threaten victims and witnesses. Como eu mostrei para vocês no vídeo do advogado das vítimas, esse advogado aqui do tribunal também falou sobre como as empresas, como instituições, comércios contribuíam para os abusos. E eu vou soltar também o que ele falou na coletiva. As I mentioned, Combs has been charged with RICO conspiracy. He used his business and employees of that business and other close associates to get his way. Those individuals allegedly included high-ranking supervisors in the business, personal assistants, security staff, and household staff. The indictment alleges that those individuals facilitated the freak-offs. They booked the hotel rooms and stocked them with the supplies, including drugs, baby oil, personal lubricant, extra linens, and lighting. When the hotel rooms got damaged, they helped clean it up. They arranged for victims and commercial sex workers to travel for the freak-offs, and they delivered large quantities of cash to Combs to pay for the commercial sex workers. The indictment also alleges that they helped Combs cover up his crimes. During the March 2016 incident at the LA hotel that I mentioned earlier, a member of the hotel security staff intervened, and Combs attempted to bribe the staff member with a stack of cash to make sure that what happened was kept quiet. And as the indictment alleges, in late 2023, after public allegations were made about Combs' crimes, he and others pressured witnesses and victims to stay silent, including by making phone calls to witnesses and victims and giving them a false narrative of what they had experienced. And as alleged, Combs used others to help conceal his abuse by monitoring and preventing victims from leaving a location in order to hide their injuries, or by locating and contacting a victim who had attempted to flee. E aí a pergunta que muitas pessoas fizeram, inclusive no vídeo que eu coloquei das vítimas, do advogado das vítimas, as pessoas falaram assim: se eles sabiam que isso acontecia há tanto tempo, por que eles não investigaram antes? Um jornalista fez a pergunta para o advogado do tribunal e eu quero mostrar para vocês o que foi que ele respondeu. Describes aggressive, open, violent, hedonistic abuse that you say was recurrent and widely known. Why did it take law enforcement so long to intervene? How many women were victimized by Sean Combs and how many others were involved?
Look, our investigation is ongoing. We are committed to bringing justice to everyone who's been victimized by the defendant. I can't tell you why it took so long. I think the better focus is on the fact that we are here today. And we are committed to making sure that justice is done. Next question. Pois é, galera, foi isso aí que ele respondeu. Ele não respondeu, no fim das contas, né? Por quê? Quem sabe eles respondam mais pra frente. Por enquanto, essa resposta é meio descabida, né? Tipo, o importante é que a gente tá aqui agora investigando. Não é uma resposta muito adequada, né? Mas, galera, realmente, o importante é que agora eles estão investigando. Eu espero que eles não deixem nada passar. Inclusive, tem um detalhe que os investigadores falaram também, que depois dos freak-offs, né, que tava todo mundo loucão, e eles ficavam por 3 dias nessa loucura, eles recebiam tanto o Diddy como as vítimas, como todo mundo que estava envolvido, injetavam um fluido, uma coisa, para eles voltarem a reagir. Porque eram 3 dias sem dormir, 3 dias de muita orgia, né? E aí eles precisavam de um negócio para... Ficavam, tipo, lá tomando um soro, um fluido intravenoso, que eles não falaram exatamente o que tinha, mas, assim, para os caras reagirem, senão, sei lá, o pessoal ia parar, não sei, né? Porque, ó, imagina, a pessoa tem que tomar um negócio na veia para voltar à realidade, porque 3 dias na loucura podia dar pane. Olha que coisa louca eram esses freak-offs. E aí, quando eles entraram na casa do Diddy e vasculharam, e depois começaram a analisar as imagens, ver que ele realmente tinha cometido o crime, passaram-se 6 meses, e aí no dia 16 de setembro foi que entraram com pedido de prisão. O Diddy foi preso agora em setembro, mas a polícia já estava analisando as provas por 6 meses. Aí agora que ele foi preso, depois que foram lá no tribunal, disseram que o Diddy é inocente, mesmo o tribunal tendo provas do crime, mas eles sempre falam que são inocentes. E aí eles pediram para ter uma fiança, pagar uma fiança de 50 milhões para o Diddy esperar o julgamento em casa. E a polícia, por causa do nível gravíssimo das acusações e das coisas que eles encontraram, disseram, não, ele vai ficar na cadeia até o julgamento. Glória a Deus, porque eles sabem onde estão outras provas, né? Mas ele deve ter casas e deve ter feito isso em outros lugares que não está sendo investigado. Então ele pode muito bem mandar uns capangas aí destruírem, se é que as pessoas não estão destruindo hoje em dia, porque ninguém vai ver o cara lá preso, saber que está envolvido e não vai destruir provas, né? Como o advogado das defesas falaram, né? Tem um monte de gente deletando seus dados por aí que a gente já está sabendo. E esses nomes vão vir depois. Quando vier, galera, eu vou trazer para vocês. Se eu vou. Então não tem nome, galera. Não tem Jennifer Lopez, não tem Jay-Z, não tem Usher, não tem Príncipe Harris, não tem, sei lá, Kardashian, não tem o Didi do Trapalhões. Não tem. Não tem nenhum famoso envolvido na questão do Diddy até o momento. O que se tem são especulações e teoria da conspiração. Beleza? Este é o caso dele cru no seco que vocês estão sabendo agora. Espero ter informado vocês e ficaremos atentos a todas as novidades que forem surgindo. Claro, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então é isso, um beijo, até a próxima e tchau!